Oi, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu gostaria que vocês entrassem aí compartilhando, entrassem aí comentando, gente. Compartilhe também. Eu faço com bastante amor e eu gostaria que vocês estivessem aí me ajudando. Me ajuda a pregar o reino de Deus. Nós precisamos fazer. Aqui nós sabemos que no capítulo 20 de ontem que eu li com você, Zofá descreve as calamidades dos perversos e querendo incluir o Jó nesse meio, falando que ele era um perverso. Aí Jó, aqui no capítulo 21, ele descreve a prosperidade dos perversos. Aí ele respondeu assim: ouve atentamente as minhas razões, e já isso me será a vosso consolo. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, podereis zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? E você, eu tenho motivo. Eu estou passando por esse momento difícil aí. Tô doente, tô sem condição nenhuma. Eu tenho o direito de prestar as minhas queixas, de ficar impaciente. Olhai para mim e pasmai, e põe a mão sobre a sua boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Porque, nossa, um homem, para sobreviver no estado dele, estava deplorável mesmo a situação. E aí, gente, ele falou assim, ó: como pois que vive os perversos, envelhece ainda e se tornam mais poderosos. Se eles souberem administrar, eles vão ficar, os perversos vão se tornar poderosos. Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes antes aos seus olhos. As suas casas têm paz, têm temor, e a vara de Deus não os fustiga, porque nós estamos no tempo do livre-arbítrio. A escolha é nossa, de estar servindo a Deus ou não. Deus ele não obriga ninguém a servi-lo. E aí ele tá falando assim: não, os perversos também têm dinheiro, eles não vivem na miséria. Aquela pessoa que sabe economizar financeiramente, ela não precisa servir a Deus. Ela precisa saber administrar bem. Mas para alcançar a salvação, ela tem que amar a Deus, né? Existem pessoas que servem a Deus que não tem, é desempregado, tem uma doença incurável. Não é porque é crente que não vai deixar de ter doença, não, né? Igual o meu cunhado, ele era pastor e tudo, ele morreu de câncer. O irmão do meu cunhado. E por isso ele não era crente. Não. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós andamos falando, né? E aí é que tá falando: o seu touro gera e não falha, suas novilhas têm cria e não abortam. Como é que a pessoa não vai... Se a pessoa não tem nada disso, claro que ela vai prosperar. Porque naquela época, os homens que tinham muitos animais eram considerados ricos, muitas terras. Deixa correr as suas crianças com um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim e harpa, e alegram-se com o som da flauta. Passam ele os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. Depois da sepultura, que aí vai acontecer, né? O julgamento, né? Então ele fala assim: são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos, que é todo poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhes façamos orações. Às vezes existem pessoas que Deus fala pra gente nem orar, né? Porque ele quer ser perverso e pronto, acabou. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Essa que, quando apaga a lâmpada dos perversos, quer dizer, quando a pessoa morre. Quantas vezes lhe sobrevém destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhe reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento, e como a pragana arrebatada pelo redemoinho? Deus
Dizeis, guarda a iniquidade dos perversos para os seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a ruína e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, quem interessa ele a sua casa? O perverso pode gozar da riqueza aqui na terra, mas não leva a nada. Então, ele pode gozar aqui na terra e pode curtir e tudo, mas ele não leva a nada. Agora, nós que confessamos Jesus como Salvador, não importa se é rico, se é pobre, nós carregamos a certeza da vida eterna. A diferença é essa. Então, tem perverso rico e tem perverso pobre também. Tem muito pobre perverso também. Mal. E aí ele tá falando, ó, e um perverso morre e não leva nada. E aqui tá falando assim, olha, um morre em pleno vigor, e despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula de seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado bem. Tem gente que morre, nasce miserável e morre miserável, né? Então isso aí é a lei da vida, é o jeito que cada um administra suas coisas, né? E aí ele fala assim, ó, vede, olha para juntamente jazem no pó, onde os vermes o cobrem. Porque a pessoa quando ela tá morta, ela sai um tanto de verme e tudo, né? Debaixo do lado do pó da terra. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Ele falou assim, você, Bildade, Zofar, Elifaz, estão fazendo um injusto julgamento a meu respeito. Vocês estão querendo que estão insistindo para que fale que eu sou perverso. Eu não sou perverso. Eu tenho andado com integridade diante do Senhor. Ele quis dizer para eles, né? E por que direis onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tens interrogado os que viajam? E não consideraste as suas declarações que o mal é poupado para o dia da calamidade? No dia da calamidade haverá o julgamento, porque nós temos escolhas. Deus quer que a gente o sirva por amor. E o dia do juízo vem. A ira de Deus é violenta. Ai daquele que cair na ira do Deus vivo, né? E aqui ele está falando, e quem lhe lançará em rosto o seu proceder? O que lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões dos vales são leves, todos os homens os seguem, assim como não tem número os que foram diante dele. Como, pois, me consolais em vão? Vocês, até agora, você, Bildade, ele faz, estão me consolando em vão. Das vossas respostas só resta falsidade. Jó era ali, ó. Ele estava convicto do que ele estava que ele estava bem diante de Deus, mesmo em estado de calamidade. Às vezes as pessoas, eu falo com você, às vezes as pessoas seres humanos, nós seres humanos, quando estamos bem, nós estamos bem com Deus. Não podemos, gente. Ou na calamidade, ou na alegria, nós devemos continuar firmes na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele termina aqui o capítulo 21 falando, o consolo de vocês é em vão, porque das vossas respostas só resta falsidade. Como se diz, né? Eu não aceito nenhuma resposta de vocês, porque eu não sou nenhum perverso. E aí, como se diz, né? Nesse capítulo 21 aí, está dizendo, Jó refutou as afirmações de seus amigos ao afirmar que os perversos prosperam, vivem bem e morrem em paz, mesmo que escarneçam de Deus. Jó considerou seus amigos ingênuos e inexperientes por insistir
que apenas os perversos sofrem na vida. E se, como se diz, você está sofrendo porque você é perverso. Um olhar sobre o mundo é prova suficiente de que tal expressão teológica é errada. A intenção de Satanás era levar Jó e questionar a sabedoria de Deus, e questionar a sabedoria de confiar em Deus. Aqui Jó escarneceu dos ímpios e Jó escarneceu dos ímpios que questionou o Todo-Poderoso. Então, gente, é isso. Estamos aprendendo com Jó a permanecer firme. Este é o capítulo 21 de Jó. Eu gostaria que você lesse primeiro na Bíblia, que você deixasse seu comentário e compartilhasse. Beijo, Deus abençoe.